No vídeo anterior de Baki, em ordem cronológica, presenciamos um dos confrontos mais brutais e simbólicos da obra. De um lado, Hetsu Kaiô. Tirando Kaku Kaiô, ele é o ápice dos 4.000 anos de história do Kenpo chinês. Um homem que carregava séculos de técnica, disciplina e tradição. Do outro, Piccolo, o predador supremo da Era Jurássica. Um ser que caçava e devorava dinossauros com as próprias mãos. Hetsu mostrou que era uma lenda viva. Com seu Kenpo chinês, ele conseguiu ferir Piccolo em alguns momentos, provando que a técnica humana ainda podia alcançar monstros. Mas não foi suficiente. A superioridade absoluta daquele que dominava a cadeia alimentar pré-histórica se impôs de forma cruel e inevitável. O combate terminou da pior maneira possível. Hetsu foi subjugado, teve trapézio, ombro e uma perna devorados, marcando uma das derrotas mais chocantes e dolorosas de toda a série. A história mostrou sem piedade o choque entre a evolução humana e a brutalidade pura da natureza. O vídeo de hoje começa com Hetsu Kaiô no quarto do hospital. De olhos fechados, ele absorvia tudo o que tinha acontecido consigo mesmo e de repente apertava os lençóis e pensava: isso ainda não acabou. Tokugawa quebrou a promessa. O acordo era falso desde o início. Eu perdi. Ou seja, era para eu estar morto a essa altura, devorado por Piccolo. Se eu perder, serei devorado. Esse era o combinado desde o início. Enfim, qual é a minha condição agora? Ele tirou parte do meu ombro e ele comeu metade da minha perna esquerda. É só isso? Ele só tirou isso? Ele estava planejando me devorar inteiro desde o início, certo? Mas eu realmente queria ser comido? Do fundo do meu coração, eu realmente estava desejando que, se eu perdesse, eu deveria ser devorado? Eu preciso de mais humildade. Nessa hora, Baki abria a porta do seu quarto e dizia: sem chance. Hetsu se surpreendia com a chegada inesperada e Baki continuava: então ele te espancou, hein? Ou melhor, você foi devorado. Eu não queria acreditar quando me disseram que você teve partes do corpo arrancadas. Hetsu encarava Baki e não dizia nada, então o jovem campeão continuava: então, Hetsu, como você tá? Hetsu respondia: não se preocupe, eu estou bem. Baki o olhava bem e Hetsu continuava: não, a verdade é que se você está pensando se eu nunca mais vou lutar, a resposta é sim. Se você acha que meu corpo não serve para nada agora e ficarei inválido para o resto da minha vida, você está certo. Se eu perder meus discípulos por causa disso, tudo bem. Se eu perdi partes do meu corpo por causa desta luta, tudo bem também. Não tenho vergonha alguma disso. Baki dizia: sim, eu concordo. Hetsu continuava: a coisa mais vergonhosa para mim é, eu disse para todo mundo que eu estava pronto para enfrentar todas as consequências. Eu levantei a voz e falei com muita convicção. Baki pontuava: o velhote me contou o que aconteceu lá. Eu não acho que você enganou o pessoal. No final, nem foi você o culpado por terminar as coisas. Hetsu respondia: se o que eu disse foi mentira ou não, o único que sabe sou eu e mais ninguém. Estou pronto para morrer, aconteça o que acontecer, eu vou matar ou morrer. Eu disse isso. Muitas pessoas dizem que estão preparadas quando claramente não estão. Eles nos ensinam a decidir com nossos corações, não com nossas bocas. De início fiz o oposto. Fui me oferecer para ser comido, mas eu ainda tinha dúvidas quanto às minhas últimas intenções. Não tinha entendido as consequências exatas do que eu achava que queria. É por isso que estou tão envergonhado. Baki olhava para a janela, via o pôr do sol e dizia: você treinou o corpo para ser a sua melhor arma. E se você seguir o caminho do guerreiro por opção, há uma boa chance de uma hora você danificar ou perder uma parte do seu corpo. O que aconteceu com você é horrível, mas o que dói mais não é a dor da sua perna amputada, mas sim a dor da perda do seu espírito de luta. Hetsu, por favor, encontre uma maneira de se recuperar disso da melhor forma possível e esteja orgulhoso do resultado da sua batalha, cicatrizes e tudo mais que você ganhou. Esteja orgulhoso do resultado. Você é um tesouro vivo para a grande república da China. Hetsu acenava negando com a cabeça e Baki continuava: uma vez eu procurei o significado de Le Xiao, o equivalente chinês do seu nome, pronunciado Hetsu em japonês. Por si só significa sério, determinado e incapaz de desistir. Essa é a pessoa que você é. Talvez você se distraia com todas essas técnicas poderosas e acrobáticas que você sabe. Tanto que às vezes você ignora alguns detalhes sobre si mesmo. Mas a verdadeira força dentro de você é a devoção e dedicação que você possui naturalmente. Hetsu absorvia aquelas palavras e dizia: eu agradeço suas palavras, Baki.
Muito obrigado. A cena cortava para minutos mais tarde, onde Baki saía do hospital e pensava no caminho. E o Jirohama adora usar essa palavra na frente de todos. Eu vou te comer, eu vou te devorar, eu vou te consumir. Mas comer e devorar é só uma forma de expressar que ele gosta de usar. Uma vitória total que não pode ser posta em palavras, não no sentido literal. Mas para o Piccolo não há ganhar ou perder. Para ele, ganhar é comer. Mas que oponente incrível! Suando frio, Baki dizia: se ele ganhar, ele realmente vai comer. A cena cortava para outro local, onde Doppo posicionava seu punho num bloco de gelo, sorria e de repente gritava num kata. Em seguida, girava seu punho sem criar distância. O bloco de gelo grosso começava a trincar. Doppo se virava para os alunos do Shinshinkai, finalizava seu kata e o bloco de gelo quebrava ao fundo. Katsumi e os demais alunos olhavam aquela demonstração impactante e Doppo andava até tijolos com um cabo de aço entre eles. O mestre encarava e Katsumi pensava: eu nunca ouvi cortar cabos de aço antes. Doppo passava aos dedos e o cabo de aço era cortado perfeitamente. Ele mostrava seus dedos ilesos e recebia os aplausos dos alunos. Katsumi pegava o cabo de aço e dizia: uou, nem katanas novas podem cortar tão afiado assim. Nessa hora, o secretário do Shinshinkai abria a porta e dizia: mestre, ligação para o senhor. A cena cortava para Doppo em outra sala. Ele pegava o telefone e dizia: opa, Orochi falando. Como é? Ele foi comido? Sr. Tokugawa, por favor, acalme-se e me diga o que aconteceu com clareza. Eu entendi direito, Hetsu foi comido? Mas como? Piccolo o comeu? Então Hetsu perdeu a luta? Ah, entendo. Mas como sua perna e seu ombro foi comido? Eu não entendi essa parte. Ah, então eles lutaram assim. Como Hetsu está agora? Ah, sim, entendo. Obrigado por me avisar. Isso é muito trágico. Sim, pode deixar, eu aviso ele, obrigado. Doppo encerrava a ligação, mostrava um olhar chocado e Katsumi entrava na sala dizendo: ei pai, tá tudo bem? Doppo se sentava e dizia: sente-se. A cena cortava para minutos depois, onde Katsumi arregalava os olhos e questionava: sem chance? O Hetsu perdeu a luta? Doppo respondia: não exatamente. Ele não perdeu uma luta em si, mas sim foi comido. Aquele guerreiro incrível que conhecemos lutou uma batalha feroz e no final ele só serviu de alimento para o Piccolo. Katsumi absorvia aquilo em choque. Em seguida começava a se irritar e dizia: Hetsu Kaiô, aquele que superou meu Mech Punch no torneio máximo? Ah, eu sou o único que irá devorá-lo. Doppo questionava: você vai devorar quem? Katsumi respondia impaciente: quem mais seria? Esse macaco pré-histórico idiota. Eu vou mastigar o filho da puta do Piccolo e não tô nem aí. Doppo absorvia aquelas palavras e dizia: ai, Katsumi, eu sei que Hetsu é seu amigo, mas vamos ser sinceros aqui. Olha para você. No nível que está agora, você não vai nem sequer tocá-lo. Piccolo vai te descartar como lixo. Lembre-se de sua luta contra Hetsu. E aqui, galera, eu vou deixar o card da luta do Katsumi contra o Hetsu do torneio máximo, caso vocês não tenham visto ou queiram ver de novo. Essa luta é muito bacana, clica e confira, pois é muito importante. Nesse combate, Katsumi Orochi já atingia o Mech Punch, o soco na velocidade do som. Então, confiram lá. Dito isso, vamos continuar. Katsumi absorvia aquela verdade e Doppo continuava: além disso, não se esqueça das novas regras. Se você vencer, só assim poderá devorá-lo, mas se perder, será devorado. Katsumi questionava impaciente: ah, é sério? Só observa então, eu vou comer esse cara em pedaços. Doppo interrompia dizendo: Katsumi, não se consuma em raiva e ódio. Uma das regras mais importantes para o nosso dojo é: você não pode comer carne humana, canibalismo é proibido, não aceitamos nenhum aluno assim. Nós, seres humanos, não comemos carne animal crua e apenas alguns peixes crus. Muito menos comeríamos uma pessoa como Piccolo. Então, pés no chão. Katsumi abaixava a cabeça, começava a rir e dizia: pai, você é o único que ainda não entendeu. Eu vou dizer mais uma vez, eu vou comer o Piccolo. Eu não me importo mais com as regras ou as leis, eu não ligo. Doppo ouvia aquilo surpreso e dizia: tudo bem, Katsumi. Então eu encerro aqui os meus conselhos. A cena cortava para todos recebendo a notícia de que Piccolo havia devorado Hetsu e o narrador dizia: as recentes notícias espalhariam-se como um incêndio. Entre todos os lutadores da Arena Korakuen, todos ouviram em detalhes. A cena cortava para uma porta de ferro destruída. Tokugawa e Albert Penny olhavam em choque e o doutor dizia: meu Deus!
A droga que dei para ele colocaria um rinoceronte para dormir por mais de 15 horas. Mas em poucas horas o Piccolo acordou. Como isso é possível? Tokugawa respondia em choque. Mas que criatura poderosa despertou neste mundo? Tão forte que não consigo rir mesmo se eu quisesse. Digo isso não pelo que eu vi até agora, mas sim porque essa porta super reforçada só havia sido destruída por uma única pessoa. Íamos para um arranha-céu. Lá em cima estava Piccolo observando a cidade e Tokugawa finalizava. Até hoje, apenas Yujiro Hama destruiu e escapou da mesma maneira que o Piccolo. Enquanto o Piccolo olhava para a cidade abaixo, nos era mostrado um homem caminhando e o narrador começava a dizer: esse cara é enorme, dá para ver de longe que ele é mais alto que os outros. Ele tem aproximadamente 7 pés de altura, que dá em torno de 2 metros e 13 centímetros. Você pode adivinhar sua altura só de bater o olho nele. Seu nome é Takeshi Keimochi, tem apenas 21 anos de idade. É um nome perfeito para um homem muito forte. Ele praticou bastante sumô na escola primária e foi um especialista em judô quando estava no ensino médio. Ele nunca ganhou um título nacional numa competição, mas ele sempre foi um competidor regular, admirado e temido por todos. Quando ele entrou na faculdade, aprendeu karatê, boxe e começou a levantar pesos. Ele melhorou tanto que, por onde quer que ele passou, ninguém conseguiu igualar ao seu poder ou o tamanho de seus músculos, nem sequer num combate. Suas mãos sempre estão nos bolsos do casaco, mas se você pudesse vê-las, saberia na hora que ele é alguém que pode esmagar maçãs com um único aperto. Você deve estar se perguntando agora por que ele está vagando pelas ruas tão tarde da noite. Takeshi cuspia no chão de uma forma bem folgada e o narrador continuava dizendo: ele quer confusão, está à procura de alguém que possa lutar com ele. Alguém forte e qualificado que possa lhe dar um bom desafio num combate corpo a corpo. Alguém que não queira matá-lo e que ele não vai precisar matar, mas alguém que não vai pegar leve e, é claro, sem armas. Takeshi passava por um beco, entrava, abria o zíper para urinar e o narrador continuava. É claro, essa não é a primeira vez que ele procura por desafios pelas ruas de Tóquio. Ele nunca perdeu numa luta, ou melhor, ele nunca perdeu nem numa briga de rua. Às vezes ele lutava contra mais de um cara, mas nunca perdeu nessas brigas sem regras. Sua confiança toda se dava ao fato de que em toda a sua vida ele nunca encontrou um homem mais forte e mais alto do que ele. Takeshi via uma placa dizendo para não urinar ali, mas ele não dava a mínima e o narrador continuava. Porque ele vive num país onde as leis o protegem. Ele não vai morrer numa luta, mas não estará a salvo também. Enquanto urinava, Takeshi de repente sentia um tranco. Era seu pênis que era agarrado. Ele começava a gritar desesperado e algo dentro do lixo o puxava. Takeshi tentava sair, mas uma mão gigante agarrava sua mão e o puxava para dentro. Em seguida, pegava seu pé, o envolvia e puxava para dentro. Takeshi enfiava a cabeça para fora, mas de repente, seu rosto era agarrado e puxado para dentro do lixo. Em seguida, um silêncio tomava conta do ambiente, até que de repente, um pé gigante com os tênis pequenos de Takeshi saía para fora. Em seguida, algo ainda maior começava a se erguer. Era Piccolo. As roupas largas se tornavam justas e Piccolo olhava surpreso para a cidade grande. Ele saía e se misturava perfeitamente. Ou melhor, é assim que ele achava que fazia naquele momento. Mas todos se chocavam com seu tamanho anormal. E enquanto ele andava, o narrador começava a dizer: cores, luzes, fogos, sons, estrelas, calor, pessoas, comida à vontade, em qualquer lugar. No céu tem linhas para cima, para os lados, o solo é plano e tem cores. Este homem estava simplesmente perplexo pensando em todas essas coisas. Ele não compreendia o mundo à sua frente. Isso não era como na ilha oculta que ele ia nadando para visitar. Este lugar é completamente diferente da onde ele vivia. Naquele tempo ele só vivia para lutar pela própria sobrevivência. As batalhas eram duras, sempre terminavam em vitória e a recompensa era comida para um dia. Ele se sentia orgulhoso por viver assim todos os dias. Mas e agora? Vestindo essas coisas estranhas, camuflado para se esconder, ele já percebeu que sem essas peças, ele não pode circular por esse estranho ambiente. Ele, que tem quase 8 pés, que dá aproximadamente 2 metros e 45 de altura e pesa 320 libras, que dá aproximadamente 145 quilos, acaba sendo grande demais
para aqueles pequeninos ali. Ele não pode atacar aquelas presas frágeis, causaria um escândalo, mas ele está com muita fome e não come nada desde a sua última luta. Os pedaços daquele guerreiro habilidoso não foram o bastante para satisfazê-lo. Ele estava muito afeiçoado por ele. Aquele guerreiro tinha um corpo pequeno, mas usou bem durante a luta, mesmo usando aquela arma tão pequena chamada corpo e com pouco poder. Ele não se importou quanto poder Piccolo tivesse. Ele foi surpreendido, mas em momento algum fugiu, só continuou lutando. Enquanto Piccolo andava distraído, ele entrava no meio da rua e um caminhão vinha de encontro. O caminhão o acertava com a guarda completamente baixa e Piccolo era jogado para longe. O caminhoneiro desacelerava e Piccolo arregalava os olhos enquanto saía sendo jogado metros à frente. Os civis que viam aquilo diziam assustados: "Caramba, alguém foi atropelado! Puta merda, olha o estrago que ficou na lataria! Ficou a silhueta do cara no caminhão! Parece aqueles desenhos animados." O caminhoneiro descia desesperado, corria até Piccolo e dizia: "Senhor, me perdoe! Alguém chama a ambulância! Por favor, ele entrou na frente do nada! Senhor, fica comigo, por favor!" Piccolo nessa hora começava a rosnar. As pessoas comentavam: "Caramba, o cara voou 6 metros pra longe! Deve ter morrido na hora!" Piccolo se erguia vagarosamente e as pessoas comentavam: "Ei, olha ali! O cara tá se levantando, que isso? O louco, o tamanho dele é enorme!" Piccolo olhava para o caminhão, entrava em modo de combate, firmava seus pés e começava a andar na direção do caminhão. Ele ia acelerando o passo até que disparava. Como um raio, Piccolo encurtava e vinha de cara contra o veículo. Piccolo eclodia e o caminhão era erguido no impacto. O veículo ia para trás e batia seco contra o solo. O silêncio tomava conta da população que assistia aquilo. Já Piccolo esticava sua mão vagarosamente, pegava a lataria com um braço, em seguida com o outro e começava a puxar o caminhão para o outro lado. O caminhoneiro travava sem entender nada, até que ele dizia: Ei, isso é impossível." Nos era mostrado Piccolo erguendo o caminhão. A população soltava um grito de surpresa, até que podíamos ver a cabine se separando da carroceria. Piccolo largava a cabine, olhava para a carroceria e entrava com um chute. A lataria era quebrada na hora, e Piccolo puxava o ferro como se fosse um pedaço de papel. Mas na mesma hora, um cheiro saía do local. Cheiro esse que fazia Piccolo arregalar seus olhos e olhar interessado. O predador começava a entrar, e nos era mostrado que era um refrigerador de carne bovina. O predador arregalava seus olhos e começava a comer. Afinal, nos olhos dele, aquilo era um animal grande que havia atacado ele e era digno de ser devorado. E dessa forma, senhores, o vídeo chega ao fim. Eu espero que vocês tenham curtido. Se sim, não se esqueçam de deixar um like para ajudar o canal. Essa é a forma que vocês ajudam a gente a continuar a refazer os vídeos de Baki em ordem cronológica. Afinal, como muitos de vocês já sabem, afinal eu disse isso aqui, na época que eu fiz aqueles vídeos eu pulei bastante coisa. Tinha uma narração bem inferior e também tem algumas coisas erradas, então vou refazer tudo isso e deixar de forma muito melhor para todos vocês. Enfim, pessoal, esse foi o vídeo. Se curtiram, como eu disse, não se esqueçam de deixar o like caso queiram vídeos exclusivos, irem membro do nosso canal. E minhas redes sociais vão estar aqui na tela caso queiram me seguir. Eu tô indo nessa, galera. Um abraço, fiquem com Deus e tamo junto.